Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Capítulo 2º, artigo 3º. Devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. Terceira verdade. As nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mau fundo que há em nós. Quando se deita água límpida e clara numa vasilha que não tem bom cheiro, ou vinho numa pipa cujo interior está azedado por outro vinho, que teve anteriormente, a água clara e o vinho bom ficarão estragados, e ganham facilmente o mau cheiro. Do mesmo modo, quando Deus infunde em nossa alma, corrompida pelo pecado original e atual, as suas graças e orvalhos celestes, ou vinho delicioso do seu amor, assim também os seus dons são ordinariamente manchados e estragados pelo mau fermento e pelo mau fundo que o pecado deixou em nós. Os nossos atos, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem, e é, pois, da mais alta importância para adquirir a perfeição, que só se alcança pela união com Jesus Cristo, esvaziar-nos do que há de mal em nós. Doutra forma, nosso Senhor, que é infinitamente puro e que odeia infinitamente a menor mancha que vê na alma, afastar-nos-á de seus olhos e não se unirá a nós. Sobre esvaziar-nos de nós mesmos. Jesus explica para Luísa, de uma forma muito clara, essa questão de se esvaziar, de que a alma precisa esvaziar-se de si mesmo para ele poder entrar, para ele poder habitar na alma. A alma precisa estar vazia, porque Deus não vai derramar graça numa alma que está cheia de pecado, de vícios, de amor próprio, de paixões. É como ele fala, é como colocar água limpa, clara, num vaso sujo. Aí ele vai falar para ela. Diferença entre viver para Deus e viver em Deus. Encontrando-me na mesma confusão, como um relâmpago se fez ver e me fez entender que não tinha escrito tudo o que ele me tinha dito ontem, isto é, que a alma não só deve viver para Deus, mas em Deus. Então, o bendito Jesus me repetiu a diferença que há entre o viver para Deus e o viver em Deus, dizendo-me: no viver para Deus, a alma pode estar sujeita às turbações, às amarguras, a ser inconstante, a sentir o peso das paixões, a misturar-se nas coisas terrenas. Mas no viver em Deus, não. Tudo é diferente, porque a coisa principal para fazer que uma pessoa possa entrar a habitar em outra pessoa é deixar tudo o que é seu, isto é, despojar-se de tudo, deixar as próprias paixões, em uma palavra, deixar tudo para encontrar tudo em Deus. Então você se despe de você para Deus vir morar no seu coração e você viver em Deus. Agora, quando a alma não só se despojou, mas se reduziu muito bem, então poderá entrar pela porta estreita do meu coração a viver em mim, a minha maneira e da minha própria vida, porque, se bem que o meu coração seja grandíssimo, tanto que não há fim aos seus confins, mas a porta é estreita e só pode entrar quem está despojado de tudo, e isto com razão. Porque sendo eu santíssimo, jamais admitiria viver em mim alguém que fosse estranho à minha santidade. Por isso, minha filha, procura viver em mim e possuirás o paraíso antecipado. O São Luís fala aqui, que jamais Jesus admitiria, ele sendo infinitamente puro, ele não se une a uma alma impura. Jesus confirma o que São Luís fala. Não
não aceita nenhuma impureza. Então, para ele vir habitar no seu coração, a alma precisa estar desapegada de tudo. Desapegada do mundo, das pessoas, de suas paixões, de suas convicções. O coração dele é imenso, mas a porta é muito estreita. Você precisa esvaziar e diminuir. Tirar orgulho, soberba, tudo, tudo, tudo que tem de mal. O seu fundo mal. Para nos despojar de nós mesmos é preciso, em primeiro lugar, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo mal, a nossa incapacidade para qualquer bem útil à salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa permanente inconstância, a nossa indignidade de toda a graça, a nossa iniquidade em toda parte. O pecado dos nossos primeiros pais arruinou-nos a todos quase por completo, azedou-nos, corrompeu-nos, fez-nos inchar como o fermento faz a massa em que é lançado. Os pecados atuais que nós cometemos, quer mortais, quer veniais, embora tenham sido perdoados, aumentaram-nos a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e corrupção, deixando maus vestígios na nossa alma. Então, a herança que nós temos de Adão, que pecou por desobediência, deixou-nos inconstantes. Nós temos uma herança mal, uma concupiscência, uma inclinação para o mal. Mesmo que a gente tenha sido batizado, nosso pecado original foi apagado, mas deixou a inclinação para o mal. E o nosso o pecado que a gente vai cometendo durante toda a vida, seja mortal, seja venial, vai aumentando essa concupiscência, essa inclinação para o mal. E como que a gente vai fazer então para acabar com isso, para destruir e Deus vir habitar no nosso coração? Entregando a Deus a nossa vontade humana, a nossa inclinação, as nossas paixões, os nossos apegos. Quando a gente faz a consagração pelo método do São Luís, a gente já vai fazer isso. Ele vai ensinar como a gente vai se despojar de tudo. E aí, depois, Nossa Senhora, praticamente, as pessoas que conhecem a Divina Vontade, praticamente todos passaram pelo tratado da verdadeira devoção. E você vai apurando a sua alma. Ela vê que você já quer se despojar de tudo. E aí você conhece o dom de viver na divina vontade, que é entregar a sua vontade para Deus, para viver a vontade dele. O nosso corpo é tão corrupto que é chamado pelo Espírito Santo de corpo de pecado, conforme Romanos 6:6 e Salmo 57. Concebido no pecado, alimentado no pecado, capaz de todo pecado e sujeito a 1000 enfermidades. Corrompe-se de dia a dia e gera somente sarva, vermes e corrupção. A nossa alma, unida ao corpo, tornou-se tão carnal que chega a ser chamada carne. Toda a carne tinha corrompido seu caminho, conforme Gênesis 6:12. A nossa única herança é o orgulho e a cegueira de espírito, o endurecimento do coração, a fraqueza e a inconstância da alma, a concupiscência, a revolta das paixões e as doenças do corpo, a nossa única herança. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, piores que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos que os porcos, mais coléricos que os tigres, e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que caniços, e mais inconstantes que os cataventos. De nosso, só temos o nada e o pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. A herança que o pecado nos deixou. Nós somos muito miseráveis, muito. A gente tem que se livrar dessa miséria o mais rápido possível. Como fazer isso? Destruindo nossas paixões, nossos apegos. Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, e Ele nos deu o conhecimento do bem e do mal. Ninguém pode dizer assim, eu escolhi fazer o mal porque eu não conhecia o bem. Não é assim.
Deus, quando criou sua alma, ele colocou na sua alma a capacidade de amar a Ele, de conhecê-lo, de procurá-lo, de buscá-lo. Ele colocou isso na sua alma, na alma de todo mundo. A graça é para todos, é como o sol, que nasce para todos. Mas tem gente que não quer ver o sol. Jesus fala no livro do céu que a graça, ele faz essa comparação com o sol. O sol, ninguém pode reclamar que o sol não nasceu para ele. Nasceu para todo mundo. Tem gente que não gosta do sol. Se esconde do sol, passa protetor solar, tem medo do sol fazer mal. Mas sem o sol a gente não vive. Não existe vida na Terra sem o sol. Todo ser vivo necessita do sol. As plantas, os animais, o mar, tudo precisa do sol. Por isso que ele faz essa comparação com a graça dele, com Deus, que a graça é ele próprio. Nós não vivemos sem Deus e ele está aí para todo mundo que quiser. Mas tem gente que procura uma caverna para se esconder do sol. Procura uma caverna para se esconder de Deus. E o pecado, ele também fala no livro do céu que o pecado que o sol nasce para todos, né? O sol ilumina todos, só que o pecado faz como se fosse uma nuvem muito espessa na nossa alma. E a luz, e assim como a luz do sol não consegue penetrar essa nuvem muito espessa, a graça dele não consegue penetrar numa alma que está cheia de pecado. Não entra a luz, entra lampejos. Porque o sol, mesmo se a nuvem estiver espessa, ele ainda entra. Mas aí a alma do mesmo jeito. Entra lampejos, mas não é aquele clarão. Quando você tira esse mal da sua alma, o pecado, a inclinação para o mal, as paixões, quando você fala para Jesus, eu quero tirar isso da minha alma, eu não quero mais fazer a minha vontade, porque eu sei que ela me deixa nessa miséria, só miséria. Eu quero tirar tudo para o Senhor vir habitar em mim. Ele vai te ajudar com certeza se você quer. Porque ele te deu livre-arbítrio. Ele não vai fazer isso, te obrigar a fazer isso. Ele vai precisar que você diga sim, fiat, igual Maria falou. Faça-se em mim conforme a sua vontade, a sua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Quando a gente conhece esse fundo mal, a gente quer livrar dele. A Luísa fala no livro do céu que a alma que se conhece é muito sortuda. É uma graça de Deus você se conhecer, você ver que realmente você não faz nada de bom, que é Deus habitando em você que faz tudo de bom. Ele é o sopro de vida. Sem ele você não consegue nem respirar. Você tem que ser humilde a esse ponto. Sem Jesus, sem a graça de Deus habitando, sem Deus me sustentando, o próximo minuto não existe para mim. Eu não consigo falar, não consigo olhar, não consigo. Meu cérebro não funciona, nada funciona no meu corpo. É ele que mantém todo o universo, tudo. E a gente tem que reconhecer isso. Sem ele não somos nada. E ele é tão misericordioso, tão maravilhoso. Ele fala, veja, para a Luísa, como o ser humano é ingrato. Porque eu que sustento tudo. E tem gente que não me reconhece como Deus, não me reconhece como Pai. E mesmo assim o sol nasce para todos. Ele não deixa faltar o alimento na terra. Por exemplo, se ele decidisse o sol não nasce mais, acabava o alimento da terra. A água, tudo que temos é ele. E tem gente que não diz nem obrigado. Nem obrigado. Depois disto, será para admirar que nosso Senhor tenha dito, de quem o quisesse seguir devia renunciar a si mesmo e odiar sua própria alma, conforme Mateus 16, 24, que aquele que amasse a sua alma, a perderia, e o que a odiasse a salvaria? Conforme João 12, 25, esta sabedoria infinita, que não impõe mandamentos sem razão, não nos manda odiar-nos a nós mesmos, senão porque somos sumamente dignos de ódio? Nada há tão digno de amor como Deus, e nada tão digno de ódio como nós, porque somos pecado, miséria. Então, se quisermos ser dignos de amor, temos que nos despojar de nós mesmos, tirar tudo que é nosso e deixar Deus habitar. Deus ser uma roupa de Deus aqui na terra.
E aqui a gente já vai viver o céu. Porque viver a vontade divina é viver o paraíso antecipado. Por quê? Lá no céu, só existe a vontade de Deus, não existe mais vontade humana. Só há a vontade de Deus. E quando você aqui na terra entrega a sua vontade para viver a vontade de Deus, você está antecipando o céu. Você não vai ver Deus face a face. Mas você vai sentir Ele muito presente na sua vida. Muito, muito. Nada vai te perturbar, nada vai te deixar com medo. Nada vai tirar sua alegria. Nada, nada, nada. Pode estar o mundo a acabar. O mundo está acabando lá fora, pandemia, economia que está horrível, desemprego, fome, só coisa ruim. E você está feliz da vida. É assim uma alma que vive, que despojou, que desapegou de tudo para deixar Deus morar. Porque aí ela sabe que esse mundo aqui é um grão de areia. Quando a gente pensa na vida eterna, tá, acho que em Eclesiastes fala, quando a gente pensa na vida eterna, essa vida que é uma gota e meio ao mar, ao oceano. É um grão de areia em relação a toda a areia que existe no mar. E a gente vai dar importância para esse grão de areia? Não, não, é irracional pensar isso. Então, se a gente pensa que a nossa vida aqui é passageira e muito rápida, comparando com a eternidade, olhando para o futuro que nos espera, a gente aceita passar por sofrimentos, ainda mais sabendo que o sofrimento é uma arma poderosa de santificação, que nosso Deus maravilhoso usou, uma coisa que já existe, porque o sofrimento ele veio do pecado. Ele existe de qualquer forma, você querendo ou não, você vai sofrer. E aí Deus pegou esse sofrimento que já existia e transformou em bênção, em glória, em a cruz, quando Jesus sofreu nela, virou santidade, meio de santificação. E aí quando você se depara na sua vida com sofrimento, você olha para ele com amor, com gratidão, abraça a cruz como Jesus abraçou, ou você chuta a cruz. Aí você decide. Se você abraçar essa cruz e amar, ela vai te santificar. Mas se você não aceitar essa cruz, é maldição, é tristeza, é blasfemar contra Deus. Aí você vai ver, você vai sofrer muito. Sofrer, quando a gente aceita e a gente sofre em Deus, a gente sofre com alegria. Por isso que São Paulo fala a loucura da cruz para o mundo. Porque o mundo, pensa assim, o mundo, a filosofia do mundo é fugir da dor, buscar o prazer. O mundo nos oferece isso. É assim que o mundo nos ensina, a sempre fugir da dor, a fugir e de que Deus não quer o nosso sofrimento, que Deus quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. E não há bem maior do que a gente sofrer para destruir esse nosso fundo mal. Quando a gente abraça a cruz, ela nos destrói, ela nos mata esse fundo mal e nos santifica e nos enche de virtude. Em segundo lugar, para nos despojar de nós mesmos, é preciso morrer todos os dias. Para morrer a cruz, o sofrimento. Isto quer dizer que é preciso renunciar às operações das potências da nossa alma e dos sentidos do nosso corpo, ou seja, temos de ver como se não víssemos, de ouvir como se não ouvíssemos, de nos servir das coisas deste mundo como se delas não nos servíssemos, desapegar do mundo. Viver para Deus, viver em Deus. E é isto que São Paulo chama de morrer todos os dias. Se o grão de trigo cai à terra e não morre, permanece só e não produz fruto. Conforme João 12:24. Se não morrermos para nós mesmos, e se as nossas devoções mais santas não nos levam a esta morte necessária e fecunda, não daremos fruto que valha. Porque então
as nossas devoções tornar-se-ão inúteis. Todas as nossas boas obras serão manchadas pelo amor próprio e pela nossa vontade própria, o que fará com que Deus abomine os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. Se nossa devoção, por exemplo, você reza o rosário todos os dias, os 4 terços, mas se ainda na sua alma tiver amor próprio e vontade própria, vai ser um sacrifício manchado. É triste. Já pensou você chegar lá no céu e você achar, nossa, eu sou santo, porque eu rezei o rosário todos os dias. Eu já vou direto para o céu, nem vou passar pelo purgatório. E aí você chega lá, suas ações manchadas pela sua vontade humana, pela sua vontade própria, pelo seu amor próprio, por esse fundo mal. Aí Deus vai falar para você, você está salvo. Maria vai interceder por você, você vai ser salvo, mas você vai para o purgatório. E purgatório é sofrido demais. Os santos que falam do purgatório falam que 15 minutos de purgatório é uma eternidade de sofrimento. É melhor sofrer aqui na terra, aceitar essa cruz e se santificar com ela, do que passar pelo purgatório. Aqui é muito mais rápido, mas menos sofrido, digamos assim, se a gente comparar. E nesse caso, encontrarmos-nos com as mãos vazias das virtudes e méritos na hora da nossa morte, e não teremos sequer uma centelha de puro amor, pois este só é dado às almas mortas para si mesmas, e cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus. O amor puro, o amor de Deus puro na alma, só é derramado para aquela alma que se despojou, que morreu para si mesma. Deus não vai derramar a graça dele, o amor puro dele numa alma manchada. Não vai derramar. Então você vai chegar lá no céu com as mãos vazias de virtudes e méritos. Vai ser salvo, mas vai ter que santificar lá no purgatório. Sendo que é mais fácil você santificar, né? Entre aspas, não é fácil. Mas se você tem duas opções, qual a melhor? Santificar aqui na terra. Desapegar dessa miséria desse mundo. Quando você vai conhecendo Deus, se aproximando dele, é como São Paulo diz, tudo para mim é lixo, é esterco. Que você conhece a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor. E aí você vê que todos os amores da terra é ilusão, é vaidade, tudo é vaidade, tudo abaixo do sol é vaidade. Vaidade é aflição de espírito. Então não vale a pena se apegar a ninguém, nem ao filho, nem ao marido, ninguém. Não que você não vai amar as pessoas, você vai amar muito mais. Só que você vai amar em Deus. Primeira coisa que você vai querer é salvar a alma daquela pessoa. Você não vai amar com amor humano, você vai amar com amor divino, é muito mais belo, é puro. E você não vai ficar com raiva das pessoas, não vai ter mágoa. Se alguém te magoar, você vai ver Deus naquela pessoa. Você vai agradecer. Quando uma pessoa te contraria, você vai falar, obrigada, Senhor, porque o Senhor está me dando uma cruz para me santificar. Obrigada àquela pessoa que está te santificando, é um meio de santificação. Você vai agradecer. Quando a pessoa for boa com você, é Deus que está lá naquela pessoa que está te agradando. Se está te desagradando, é Deus te santificando. Então você não vai ter mágoa de ninguém. Você liberta, você só vê Jesus em todo mundo. Em terceiro lugar, é preciso escolher, dentre todas as devoções à Santíssima Virgem, aquela que nos leva mais a esta morte para nós próprios, porque é esta a melhor e a mais santificante. Então, tem várias devoções a Maria, mas a gente tem que escolher aquela que vai nos santificar. Não vamos perder tempo aqui nessa terra, gente. A vida aqui é um sopro. Vamos ser santos já aqui. Santidade é para todos. Santidade é para todos. Deus convida todos à santidade. Não é, a gente pensa que ser santo é estar lá na vitrine, lá nos altares da igreja. Não. Existem muitos santos desconhecidos na terra. Pessoas que você nem imagina.
que estão buscando a santidade. Deus vai olhar essa intenção da busca pela santidade. Todos são chamados a ser santos. Todas as pessoas. Não se julgue de fato que tudo que brilha é ouro, que tudo que é doce é mel, e que tudo que é fácil e praticado pela maior parte das pessoas é o mais santificante. Não basta só rezar o rosário. É maravilhoso rezar o rosário. Claro que vamos rezar o terço, porque ele é uma arma poderosíssima, mas não basta você rezar o terço e estar todo corrompido por dentro, apegado às coisas do mundo, às suas paixões, ter orgulho no coração, ser soberbo, vaidoso, estar em pecado mortal. Não é santidade, você tem que buscar a santidade. Na natureza, há segredos para fazer operações naturais em pouco tempo, econômica e facilmente. Na natureza, nas coisas naturais. Tem segredinhos para você fazer as coisas de forma mais rápida. E na ordem da graça, na ordem sobrenatural, na ordem espiritual, existem também segredos para fazer operações sobrenaturais em pouco tempo, suavemente e facilmente, tais como despojar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito. Há maneiras práticas, como se fosse mais um atalho para você se santificar, para você se despojar de si mesmo, Deus habitar em você e você tornar-se perfeito, ser santo. Aí ele fala: a prática que quero revelar é um desses segredos de graça, desconhecido pela maior parte dos cristãos, conhecido por poucas almas piedosas, praticado e apreciado por menos ainda. Para começar a descobrir esta prática, eis uma quarta verdade, que é uma consequência da terceira. Aí, hoje eu vou parar por aqui, vou ler a próxima no próximo áudio. E assim, ele fala que essa prática que ele ensina do tratado, ela é um desses segredos para chegar à santidade, se ela for praticada, né, do jeito que ele fala. E essa prática, eu descobri um aperfeiçoamento, digamos assim, dessa prática com o livro do céu, com o dom de viver na divina vontade. Ele está muito coerente com a prática do tratado, mas não fica tão claro o dom de viver a divina vontade. Ele não cita esse dom de viver na divina vontade que foi revelado para a Luísa. Mas se você seguir só o tratado, você vai despojar de si mesmo, vai deixar de existir você para Deus habitar no seu coração. Só que com as revelações de Jesus a Luísa, ficou muito mais claro o que São Luís queria dizer. Muito claro. Jesus é muito didático. É um mestre, né? Nem tem palavras para descrever o jeito que ele faz, o jeito que ele trabalha com a alma que medita esses escritos de Luísa. Ele vai trabalhando a sua alma. Se você seguir o que ele fala, é um caminho muito... É esse segredo que ele fala para fazer a operação sobrenatural. Agora eu vou ler uns trechos do livro do céu que Jesus fala sobre isso, para desapegar de si mesmo. Não há obstáculo maior para a união com Deus que a vontade humana. Isso é Jesus falando. Minha filha, não pode haver um obstáculo maior que impeça a união entre mim e as criaturas e que se opõe à minha graça, que é a própria vontade, que é o amor próprio, a vontade. Tu, que me ofereceste o teu coração para a minha satisfação, te esvaziaste de ti mesma, e te esvaziei de ti, tudo me verterei em ti. E do teu coração me virá um louvor que me trará as mesmas notas dos louvores do meu coração, que continuamente dá ao meu Pai para satisfazer a glória que não lhe dão os homens. Então, a gente, quando entrega a nossa vontade, oferece nosso coração para se esvaziar, é isso que ele vai fazer. É como se ele mesmo estivesse louvando o Pai, satisfazendo a glória que os homens não dão. A gente pode satisfazer Deus por todos. Esse é um trecho do volume 3 de outubro de 1901. Outro trecho. Não se é digno de Jesus se não se esvazia de tudo. Minha filha não pode ser verdadeiramente digno de mim, senão só quem esvaziou de tudo dentro de si.
e se encheu tudo de mim, de modo a formar de si mesmo um objeto todo de amor divino, tanto que meu amor deve chegar a formar sua vida e a me amar não com seu amor, mas com meu amor. Se você se esvaziar de si mesmo, despojar de tudo, você vai amar a Deus com o próprio amor dele, não é o seu amor humano. Ele vai colocar o próprio amor dele no seu coração para você amar com o próprio amor, porque só Deus satisfaz Deus. Depois acrescentou: o que significam aquelas palavras? Depois do trono os poderosos e tem exaltado os pequenos. Que a alma, destruindo-se totalmente a si mesma, se enche toda de Deus. E amando a Deus com o próprio Deus, Deus exalta a alma a um amor eterno. E esta é a verdadeira e a maior exaltação, e ao mesmo tempo a verdadeira humildade. Depois continuou: o verdadeiro sinal para conhecer se possui este amor é se a alma não se ocupa de nenhuma outra coisa senão de amar a Deus, de fazê-lo conhecer e fazer que todos o amem. Depois, retirando-se em meu íntimo, ouvi que rezava dizendo: sempre santa e indivisível Trindade, vos adoro profundamente, vos amo intensamente, vos agradeço perpetuamente por todos e nos corações de todos. Jesus rezando no coração dela. E assim a passei, ouvindo quase sempre que rezava dentro de mim e eu junto com ele. Livro do Céu, volume 4, 14 de janeiro de 1902. Outro trecho. O conhecimento de si mesma esvazia a alma de si e a enche de Deus. Minha filha, o conhecimento de si mesma esvazia a alma de si mesma e a enche de Deus. E não só isto, na alma há muitos armários, e tudo o que no mundo se vê, de acordo com o conceito que se forma disso, assim, quem mais, quem menos, tomam seu lugar nestes armários. Agora, a alma que se conhece a si mesma e está cheia de Deus, sabendo que ela é nada, mas bem se sabe um vaso frágil, putrefato, fétido, cuida-se bem de fazer entrar em seu interior outras podridões fétidas, como são as coisas que se veem no mundo. Então, o que a gente vê no mundo enche nossa alma de coisas podres, feias. Seria um louco aquele que, tendo uma chaga putrefata, vai ajuntando mais podridão para colocá-la sobre sua chaga. Conhecer-se a si mesma leva consigo o conhecimento das coisas do mundo. Por isso, como tudo é vaidade, fugacidade, bens só disfarçados, enganos, inconstância de criatura, então, conhecendo quais são as coisas em si mesmas, se cuida bem de fazê-las entrar em si mesma, e todos aqueles armários ficam cheios das virtudes de Deus. Quando a gente conhece que tudo no mundo é podre, é fétido, é engano, é vaidade, a gente não quer, eu não quero. Eu quero encher minha alma de virtude. A minha alma tem vários espaços vazios. Eu quero encher da virtude, não quero encher de podridão. Eu já tenho essa inclinação para o mal, é o que ele fala da chaga. Aí eu vou colocar mais podridão? Vou me ferir mais ainda? Não, eu não quero. Eu quero é curar minha ferida e encher de saúde, de coisa boa. Esse trecho é do volume 6, 12 de outubro de 1905. Então, por hoje é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.